Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então eu estava conversando sobre a questão, né, de situação atual do mundo, durante esse período que eu estava agora em São Paulo, né, algumas pessoas, né, em diferentes situações, né, conversar, né, como é que está a situação atual, as pessoas, da juventude, com as pessoas, e também, né, conectando com algumas conversas que eu tive com pessoas de outros países também, né? Parece que hoje em dia nós estamos com dois extremos, né? Ou as pessoas caem, né, num fervor, ou numa certa uma leve insanidade coletiva, assim, né, de religião religiosa, né? Radicalismo religioso, né? Ou as pessoas caem nesse certo niilismo, né, do materialismo, né? As pessoas simplesmente caem para o lado do intelecto, pro lado do intelecto, que em geral acaba, como também, né, como é com a questão religiosa, né? No começo parece algo bom, parece algo agradável, mas conforme o tempo vai passando começa a azedar, né? Começa a azedar, os problemas começam a se manifestar, né? No começo é agradável, mas conforme você leva mais adiante, né, aquele tipo de atitude, aquele tipo de forma de interagir com o mundo, visão de mundo, começa a criar espaço para um monte de problemas começarem a surgir, né? Então, talvez muito do que tem a ver com a crise, né, de saúde mental das pessoas de hoje em dia, né? Talvez tenha bastante a ver com isso também, né? Conforme como as pessoas não têm uma maneira saudável de interagir com o mundo, né? Não tem uma maneira saudável de existir no mundo. Então cai para um dos dois extremos, né? Como na incapacidade de achar um ponto de equilíbrio, né? Até uma forma de uma certa preguiça também, né? As pessoas se entregam a um extremo ou outro, né? E aí elas sentem um certo alívio, mas com o tempo isso começa a dar problemas de novo, né? Então, é óbvio, né? A gente não pode, nós não somos o dono da verdade, então não sou eu, né, ou o budismo que vai dizer, né, essa é a forma correta, né? Não tem ninguém que tenha essa autoridade, né, para falar. Mas, né, na qualidade de monge budista, né, eu acho, né, que eu enxergo algo de bom nisso, né? Não é o que eu estou dizendo apenas por como é que chama? Crença dogmática, né? Só porque, bom, o budismo disse isso, então deve estar correto, né? Eu realmente, sinceramente, honestamente falando, eu enxergo algo de bom nisso, né? Eu enxergo com os meus próprios olhos, através da minha própria experiência, através da minha própria inteligência, né? Então, na qualidade de monge budista, na qualidade de pessoa que, né, que se tem, assim, o trabalho de ensinar as pessoas, né? Então eu vou tentar também propor, né, um ponto que eu acho uma forma inteligente, né, baseada, é óbvio, nos ensinamentos do Buda, porque é dali que enxergo essa inteligência, é dali que se eu obtive algum benefício, se alguma sabedoria, né, foi através disso, né? Então o que eu enxergo de bom é isso, né? Então o que eu tenho para partilhar para as pessoas é isso, né?
E aqui é uma palestra sobre budismo, então não deveria ser surpresa, né, que a gente vai falar sobre o ponto de vista budista, né, de como seria, né, uma visão, um ponto saudável, né, uma forma inteligente, saudável, né, de interagir com o mundo, né. Porque no Ocidente, né, o que eu vejo, né, em termos de budismo, né, a gente cai em dois extremos também, mesmo que os mesmos padrões mundanos de sempre, os mesmos padrões do ego, né, de sempre, né. Cai no excesso de superstições e crenças, né. Algumas linhagens budistas estimulam muito, né, a crença, a superstição, a fé, né. Algumas pessoas rezam para o Buda, para que o Buda lhes dê as bênçãos, né? Pedem para os devas, para os anjos, mandar as energias para eles, etc. E, por outro lado, também tem um outro extremo, né? Que é uma forma totalmente racional, puramente racional de praticar, e é uma coisa muito enfatizada na mente, na meditação, com uma ciência a ser estudada, né? E tudo bem, né? Eu confesso, se eu for escolher entre um e outro, eu escolho o segundo, né? Porque eu acho que se a pessoa tiver, né, a habilidade, eu acho que é mais seguro e mais inteligente, né? Mais tranquilo ir por esse lado. Então, falta o meio, né? Falta o ponto médio. Ou as pessoas caem no extremo do racionalismo ou no extremo da fé e da superstição, né? Falta um ponto de equilíbrio, porque de fato é difícil equilibrar ambos, né? Eu mesmo passei por isso, né? Durante meu tempo na Tailândia, né? Eu também tive que batalhar com isso, né? Minha tendência natural também é ao ceticismo e racionalismo, né? Mas durante um certo ponto em diante, né, principalmente quando fui viver com o Luang Por Piak, né, a partir daquele ponto em diante você começa a ter contato com o outro lado, né, que lado mais que não encaixa muito, né, na parte do intelecto e da coisa baseada puramente, né, em aquilo que as pessoas conseguem racionalizar, né? E aí também, né, quando eu comecei a fazer contato com esse lado, minha mente também acabei caindo no outro extremo, né? Fiquei totalmente devoto, né, e muito com a mente ocupada com essas histórias todas, com essas coisas dos seres celestiais e poderes psíquicos e forças invisíveis, né? Mas felizmente não é a minha tendência natural, né? Eu fui para esse lado, mas aí a minha mente começou também minha mente é um pouco rebelde também, né? Então eu também não aceito isso também, né? Aí eu tive que fazer, né, um trabalho de tentar achar um ponto médio, né? De conciliar ambos, né? Tanto o lado racional como também o lado intuitivo, o lado, eu não gosto de usar essas palavras porque são palavras já meio marretadas, né? O lado místico, o lado transcendental, o lado, sei lá como chamaria isso, né? O lado oculto, o que é que seja que vocês queiram chamar isso, né? Então, foi até divertido, até eu lembro, agora que estou contando, estou lembrando algumas situações, a minha mente brigando, o lado mais místico brigando com o lado intelectual, né? Os dois tentando chegar num acordo, né? Muitas situações engraçadas também, né? Ainda bem que eu sempre tive uma qualidade assim, de bom humor, né? Que ajuda a passar por esses atritos, né? Sem ficar muito traumatizado, né? Uma coisa que é uma coisa normal. Acho que as pessoas deveriam ser capazes de estar em dúvidas, deveriam ser capazes de ter essa fricção interna, né? Porque não dá para você querer que tudo seja perfeito, né? Para a mente poder se transformar, vai haver atrito, né? Então existe uma forma saudável, uma forma tranquila, né? De ter atrito, de passar por mudanças, né? De achar o ponto médio. Não tem como você achar o ponto médio estando parado.
né? Para você achar o ponto médio, tem que ter capaz de mover para a direita, move para a esquerda, move para a direita, aí você vai tentando até você achar um ponto de equilíbrio, né? Se você tem muita dificuldade em se movimentar, né, fica difícil achar o ponto médio, né? Então é bom as pessoas terem assim, uma capacidade de dialogar, de discordar de si mesmo, questionar a si mesmo sem cair em ódio, em raiva, em trauma, em desespero, né? Então eu recomendo o bom humor, né? O bom humor funcionou bem para mim, funciona bem para mim. Quem quiser experimentar, eu recomendo. Então, de qualquer forma, o que nós poderíamos falar sobre isso? Então, o que eu vejo hoje em dia são esses dois extremos, né, no budismo no Brasil, né? Então, realmente é difícil. Não é porque ninguém teve a ideia, ou é que é difícil mesmo andar. É que nem uma corda bamba, sabe? Andar no meio é difícil. Cair para a direita e cair para a esquerda é fácil. Andar no centro é difícil, né? Tanto que é uma arte, né? As pessoas ganham dinheiro andando numa corda bamba, né? Elas andam, né? Andando, praticando equilibrismo, né? Então, sabe, é todo o contexto, né? Toda a coisa mais presente no ensinamento do Buda, né? É justamente esse caminho do meio, né? Então, é meio que natural, né, que vai ser algo difícil, porque se não fosse difícil, não haveria necessidade de ensinar a respeito, né? Se fosse uma coisa natural para as pessoas, não haveria necessidade de ensinar. É difícil, as pessoas não conseguem achar o ponto médio. Elas sempre tendem para a esquerda ou para a direita, elas não conseguem caminhar no meio, né? Então até compreendo, é compreensível que seja assim, né? E quem sou eu também para dizer que eu tenho o caminho do meio? Eu tenho a impressão, né, que eu enxergo até também por a própria experiência, né, de ter convivido com mestres e professores e praticantes, bons praticantes, maus praticantes, né, enxergando os praticantes totalmente devotos, totalmente supersticiosos, praticantes totalmente racionais e incrédulos, né? Eu convivi com todos eles. Então eu acho que eu tenho uma noção, né, de um ponto médio, né? Mas quem sabe, né? Quem sou eu para dizer isso, né? Mas de qualquer forma, isso, né, em geral, né, eu tenho a impressão, né, que as pessoas que se aproximam mais dos nossos ensinamentos da Escola Theravada, ou pelo menos disso que eu estou ensinando, né, porque mesmo a Escola Theravada também possui um lado místico, um lado, né, de mais oculto e místico e tudo mais. E também tem esse outro extremo, né, de totalmente racional e seco, né? Então, mas talvez por minha própria inclinação ou não, mas me dá a impressão que mais se aproxima, se interessa por que a gente ensina, né? São as pessoas que mais se inclinam ao racional e menos ao místico, né? Eu, sinceramente, eu acho bom isso, né? Porque é a minha inclinação, eu me sinto mais confortável nisso, eu enxergo beleza, eu enxergo força nisso, né? Eu consigo enxergar um modo de trilhar, né? Seguir adiante, né? Nesse campo, né? Eu entendo, né, que também dá para fazer pegando o lado mais místico e tudo mais, mas começa a criar tantos problemas que eu começo a ficar na dúvida, será que ainda vale a pena, sabe? Você vai passar que gera muita energia, né? Supondo que você tem uma pessoa de muita fé, muita devoção e acredita em um monte de coisas místicas e misteriosas. O resultado bom disso é que ele dá muita energia para praticar, né? Você consegue realmente focar a sua energia, ter energia para praticar, interesse em praticar. Só que aí começa a dar um monte de problemas, né? Começa a ter muitos pontos fracos, né? Começa a cair um monte de armadilhas, aí a ponto de será que ainda vale a pena esse esforço, né? Se é uma pessoa que tem inclinação natural para isso, então talvez valha a pena, mas se não é a sua inclinação natural tentar converter alguém para esse caminho, né? Não sei se vale a pena, sabe? Porque no final dá tantos problemas, tantas coisas que podem dar errada, né? Tantas armadilhas, né? Começa a ficar em dúvida até que ponto será que isso vale a pena, né? Então, mas o lado do racional também tem os seus problemas, né? Que são análogos, né? São análogos aos problemas do lado místico, né? Que as pessoas também se empacam, né? Ficam presas dentro de
sistemas de pensamento, né? Ficam presas dentro desses sistemas de pensamento e chegam a conclusões equivocadas por causa disso, né? Então, e também falta energia, né? O que eu mais noto para as pessoas que têm essa inclinação, a falta de energia para praticar, elas não têm ânimo para praticar, elas não têm seriedade na prática, elas não conseguem gerar foco, né? Elas não conseguem gerar foco, elas não conseguem gerar energia suficiente para praticar ao ponto que dê resultados visíveis, né? Então tem que haver uma medida assim, né, do misterioso, uma medida do que a medida tem que conseguir atingir o lado não racional da mente, né? Não dá para você querer só alimentar o racional e esperar que vai ter bons resultados, é muito pouco provável, né? Porque não gera energia suficiente, também gera conclusões equivocadas, gera atitudes equivocadas também, né? Que, né, pode ser um análogo, uma fé, uma crença numa coisa que não é real, né? Uma conclusão equivocada que não corresponde à realidade. Então, nesse ponto, não é muito diferente das pessoas que seguem um caminho místico, né? Que elas também, esse é um dos piores problemas, elas estão sempre... O problema é quando você segue um caminho muito místico, muito assim, devocional, né? Você perde completamente a capacidade de usar o seu bom senso, né? Tudo que você sabe, alguém lhe disse, né? Ou as pessoas ficam adivinhando sozinhas, sem ter real capacidade, né, de investigar se aquilo que elas estão fazendo está correto ou não, tá? Ela simplesmente acha que sim e vai para frente, né? Então, quando elas usam bom senso, elas não conseguem suster aquela crença, né? Aquela crença, ela só existe se você não pensar a respeito. Se pensar a respeito, ela não faz sentido, você não consegue suster aquilo, né? Então as pessoas acabam criando o hábito de não pensar, de não refletir, elas abandonam, começam a enxergar inteligência e bom senso como obstáculo, né? É muito comum em algumas religiões não budistas, né? Você não pode nem questionar, se você questionar já está errado. Então é realmente traiçoeiro, né? Traiçoeiro fazer isso. Então, e tem, né? E essa atitude racional, né, é bastante difundida hoje em dia na sociedade, inclusive, né? Talvez muito mais do que em qualquer outra época, né? E que já começa, né? Talvez, eu acho que antigamente a gente tinha ainda aquele fenômeno, né, o partido de oposição, né? O partido de oposição, ele não tem nenhum fardo, né? Ele só critica e não recebe nenhuma crítica, né? Porque não é ele que está governando, não é ele que está liderando o governo, né? Então ele não faz nada de errado, sabe? Ele não toma nenhuma decisão errada, ele só fica ali sentado e critica os outros, né? E aí critica, né? E quem está no governo, por necessidade ou por incompetência, o que quer que seja, né, toma um monte de decisões, algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, as decisões deram certo, não deram certo. Então, quando você faz algo, quando você está na liderança, né, você é alvo de críticas, né? E quando você não está na liderança, você senta e só critica, né? Como você não faz nada, você também não é criticado, né? E aí então o governo cai e o partido de oposição é posto no governo. Só que aí o jogo muda, né? Tudo que ele faz agora é criticado. A ignorância, né, ou a incompetência do partido de oposição agora se expressa, né? Quando ele era partido de oposição, parecia o partido perfeito, todo mundo é inteligente, todo mundo sabe a solução, todo mundo tudo, né? Aí quando você bota ele no governo, agora já não é bem assim, né? Agora você também sofre com os mesmos problemas do partido que você criticava, né? Então essa questão, ceticismo, racionalismo, o movimento, não sei como é que chama esse movimento, ateu, sei lá, antes, né, era sempre uma grande promessa, sim, tudo vai ficar certo, quando acabar a religião, tudo vai dar certo, o mundo vai ficar perfeito, não vai mais haver nada de ruim, né? Sendo que, né, havia bastante boas indicações de que isso não seria verdade, né?
Mas hoje em dia tem aumentado bastante, né, o movimento não religioso, de ceticismo, de ateu e não acreditar em nada. E alguns países já estão começando a manifestar bem graficamente, né, as consequências disso, né, que realmente também não é a solução maravilhosa para tudo, né? Não resolve de verdade. Você resolve um grupo de problemas, aí você cria outro, né? Então é interessante, né? Atualmente tem muitas coisas que eu identifico, né? Estão diretamente conectado a essa falta, né? Ou essa visão maquinista, né? Essa visão materialista do mundo, né? Então isso gera consequências, né? Geram atitudes, não fecha a conta, né? Realmente não fecha a conta. Você, que nem eu falo, ser humano é que nem você nascer ser humano. É que nem você dormir com um cobertor pequeno, né? Quem é mais baixinho não sabe como que é, mas quem é alto já sofreu muito com isso, né? Você cobre a cabeça, aí você sente fio nos pés. Aí você cobre o pé, sente fio na cabeça. Aí você vira de lado, fica a bunda de fora. Aí você vira para o outro lado e fica o joelho de fora. Você fica ali, né? Isso não dá certo. O nascimento humano não é apropriado para que as coisas deem certo, né? O nascimento humano sempre falta de um lado. Você conserta de um lado, quebra o outro, né? O dinheiro não chega, né? Você paga o aluguel, aí você não tem dinheiro para pagar a eletricidade. Você paga a eletricidade, você não tem dinheiro para pagar o aluguel, né? A raça humana existe assim, né, atualmente, né? Então, quando você abandona completamente o lado místico, o lado da religião, você ganha alguma coisa, mas você perde outras, né? Aí você abandona completamente o lado racional, o lado né, da lógica e do bom senso. Aí você ganha algumas coisas, mas você perde outras também, né? Então o negócio nunca fecha, né? A conta não fecha. O ser humano não. É uma situação triste mesmo, não fecha a conta, né? Então difícil achar o ponto médio, né? Então alguns exemplos, né, de coisas que tem, né, que eu enxergo assim, que eu acho que está bem relacionado a isso, né? Falta generalizada de esperança das pessoas no mundo atualmente, né? Hoje em dia a gente sabe tudo que dá errado, né? Mas não sabe o que dá certo, né? Então já passou por todo tipo de tentativas religiosas, a gente viu que não dá certo. Já passou por todo tipo de tentativa de estilos de governo, como é que chama? Doutrina, como é que chama esse negócio? Não é filosofia. Sei lá, sistema de governo X não dá certo, sociedade Y não dá certo, hippie não dá certo, sociedade dos hippies não dá certo, sociedade dos comunistas não dá certo, sociedade capitalista não dá certo, né? Democracia não dá certo de verdade, é o menos ruim, mas não chega realmente, não é a solução que resolve os problemas, né? Governo militar não dá certo, governo monarquista não dá certo, parlamentarismo não dá certo, presidencialismo não dá certo. Tudo que a gente faz não tem nenhuma coisa em que realmente dê certo. Então a tecnologia vai resolver tudo. A tecnologia vai surgir e tudo vai ficar bom, vai ter comida, vai ter diversão, ninguém vai precisar trabalhar. Mentira, né? A tecnologia está avançando cada vez mais e está ficando cada vez pior, né? A situação das pessoas está ficando cada vez pior, né? Então, né? Se você olhar do ponto de vista budista, né, tudo isso já estava óbvio, né? Não precisava ter passado por tudo isso, né, para conseguir chegar a essa conclusão, né? Mas, né, olhando do ponto de vista de avanço, né, do fenômeno social, né, da raça humana, né? Então me parece que hoje em dia as pessoas estão num nível assim, de desencanto total com tudo, né? Não tem nada que realmente gere esperança ou empolgação para as pessoas, né? Tanto que hoje em dia ninguém mais quer ter filhos, né? Essa questão das pessoas não quererem ter filhos tem muito a ver com essa falta de esperança no futuro, né? Falta de fé no futuro, não enxerga um futuro onde as coisas vão ser boas, né? E muito niilismo, né? Niilismo das drogas, niilismo da sensualidade. As pessoas se entregam completamente à devassidão sensual, devassidão das drogas, devassidão dos prazeres sensoriais, né?
É uma forma de niilismo, né? Tentar não experienciar, né? Uma realidade, né? E acaba também, atualmente, mais e mais, já está bastante presente em alguns países da Europa, bastante presente no Canadá, né? E mais para frente, com certeza, vai chegar em outros países também, né? Por exemplo, a questão da eutanásia, né? As pessoas simplesmente não... Elas têm uma visão, assim... niilística, né, da vida, né? Uma coisa, quando tiver desagradável, você se mata e pronto. Resolvido o problema, é só morrer, né? É só morrer que tá tudo certo. Isso também se expressa em vários níveis da experiência de vida das pessoas, né? Até quando a pessoa, por exemplo, tem um cachorro, né? Hoje em dia as pessoas não querem ter mais filhos, aí tem cachorro. Aí o cachorro, quando fica velho, mata o cachorro, né? Mata ele, tudo bem. É melhor as pessoas enxergam, elas não enxergam da forma, se você olhar do ponto de vista racional, né, e materialista, o óbvio, né, o que faz sentido é matar, né? Faz mais sentido, né? Então cria-se uma visão meio distorcida, né, das coisas, acaba criando espaço para uma visão distorcida, né? Então eu tenho contato, né, com amigos do Canadá, principalmente o Canadá é o que mais contam essas histórias, né? Já está começando a aparecer distorções assim meio bizarras, né? Porque lá a eutanásia é permitida, né? Inclusive financiada pelo governo, né? Então tem muitas histórias de pessoas que vão pedir, né, um tratamento médico e o cara recomenda você se matar, né? Você vai lá pedir, eu quero dar entrada para pedir, né? O caso, uma história que eles me contaram parece que ficou famosa na mídia, inclusive, né? A pessoa foi pedir uma cadeira de rodas, né? Que ela tem uma deficiência de locomoção, né? Foi querer dar entrada no governo para pegar uma cadeira de rodas, né? Do sistema de saúde, né? A pessoa tá tentando convencer ela a cometer suicídio, né? Pra quê? Não, cadeira de roda pra quê? Vai dar muito trabalho, isso. Ou então aquele negócio, ó, você pegar a cadeira de roda, vai ter que fazer um pedido, vai ser aprovado, tal, vai demorar alguns anos. Agora, você cometer suicídio é rapidinho. Em 2 semanas a gente passa aí, te dá uma pílula, você toma e acabou. Então a coisa está chegando a esse ponto, né? Você vai lá pedir ajuda, o cara manda você se matar, né? Porque não é por maldade, para eles faz sentido, né? Do ponto de vista racional deles, pra quê? Não é mais fácil você se matar, não? É tão simples, né? Então a coisa começa a manifestar essas aberrações, né? Essa coisa que, na verdade, se você olhar, faz sentido, né? Faz sentido que as coisas culminem nisso, né? Já estava escrito desde antes, né? Mas é que, como antes nenhuma sociedade realmente tinha abraçado, né, esse tipo de vamos dizer, visão de mundo, ou filosofia de vida, ou visão de mundo, né? Então não tinha, era apenas uma coisa, uma anedota, né? Mas agora começa a virar realidade, sabe? Começa a virar realidade isso, né? Então começa, né, quais são as consequências, né, desse tipo de visão de mundo, como é que essas coisas começam a se manifestar. E isso é de menos, sabe? Isso vai muito mais fundo do que isso. Pode ser uma coisa que fala, mas isso só afeta algum grupo pequeno de pessoas. Não, mas tem coisas que afetam muito mais gente. Isso gera uma atitude, cria uma atitude generalizada que permeia toda a sociedade, né, que tem consequências sérias, né, no que diz respeito ao bem-estar das pessoas, à qualidade de vida das pessoas, né. Então, há necessidade, né, de tentar não cair muito para esse lado, não deixar as pessoas irem muito para esse lado, né? Tanto quanto há necessidade de não deixar as pessoas caírem muito para o lado da fé cega, e da crença, e da crendice, e da superstição, né? Então é difícil, né? Difícil achar o ponto médio, porque a mente se inclina, para ela é mais fácil sim ou não, né? Talvez não é confortável para o ego, né? Se você aprende, né, se você tem uma visão melhor do que é a mente, né,
Na verdade, talvez, é bastante confortável, né? A Jantia dizia, mainé, né? Incerto, não é garantido, é incerto. Na verdade, não tem nada de errado com isso, é só você saber, né, o significado disso e onde é que a mente se encaixa nisso, né? Na verdade, está tudo bem. É até bastante interessante que seja assim, porque abre muitas possibilidades, né? Mas o ego, né, não se sente confortável, porque não tem muito espaço para ele, né? O ego gosta de sim ou não, né? Sim ou não, ele se sente forte, gordo, né? Agora, talvez é uma situação que não dá poder para o ego, né? Não dá poder para a vaidade, para a raiva, para o desejo, para a sensação de certeza. Eu tenho certeza, eu sei, né? Enfraquece o ego, essa posição, né, de talvez, né? Então, geralmente a mente, as tendências naturais, né, os mecanismos psíquicos, os mecanismos psíquicos que já estão presentes na mente de uma pessoa normal, né, tendem a se agrupar em volta de sim ou não, né? É ali que eles se sentem confortáveis, né? Então, algumas pessoas se agrupam em volta do sim. Outras pessoas se agrupam em volta do não. Algumas pessoas se agrupam em volta do ponto de vista de esquerda. Os outros em volta do ponto de vista de direita. O outro em volta do ponto de vista da religião. O outro em volta do ponto de vista do ateísmo. E assim por diante, né? São sempre essa dualidade, né? Essa falta de sutileza, né? Então, né, quanto mais eu tenho estado aqui no Brasil, né, e estando ensinando e tudo mais esse tipo de coisa como me passa pela cabeça, né, tendo mais e mais contato também com como é que a sociedade está caminhando, né, mais esse tipo de coisa me passa pela cabeça, né. Por exemplo, um exemplo de como isso me passa pela cabeça, né. Quando o pessoal lá da Tailândia, a Aliança Pai, eles se disseram, né, que iam oferecer, né, a imagem do Buda, a estátua do Buda que está agora no nosso altar, né. Então ele falou, vai ser a estátua desse tamanho, desse estilo, e a gente vai pintar ela de cor dourada, de ouro, cor dourada, né. Quando falou isso, eu falei, putz, isso vai me dar problema. Isso vai me dar problema, porque eu sei que as pessoas vão criticar isso, né? Vai ter as pessoas que vão olhar a estátua dourada e falar, que absurdo, esses budistas, eles falam de renúncia, de não desejo, eles estão aí com essa estátua toda dourada, que de absurdo. Vai ter esse pessoal que vai fazer isso, né? Inclusive eu sei de alguns mosteiros, né, que eles pediram, não mande estátua dourada, isso vai dar problema para nós, né? Por favor, não mande estátua dourada. Eu já sei de alguns mosteiros que fizeram isso, né? Eu também fiquei tentado a fazer isso, né? Eu falei, eu vou pedir para a Jan não mandar ela dourada, porque eu sei que vai criar atrito aqui, né? Vai criar as pessoas, vai ter gente que vai criticar isso, né? Mas eu pensei um pouco melhor, quer saber de uma coisa? Que se dane essas pessoas. Eu prefiro, como é que direi assim? Como é que fala isso em português, né? Chalong Satá, né? Eu prefiro, como é que fala isso? Prestigiar a boa vontade dessas pessoas que querem oferecer a estátua, né? Que elas façam o mérito delas à vontade. Elas querem oferecer dourada. Eu fiz questão de não dar opinião nenhuma sobre a estátua. Falei, isso é totalmente de vocês, né? Esse é o mérito de vocês. Vocês estão doando isso, é todo seu. Vocês façam da maneira que vocês quiserem melhor, que vocês se sentirem mais confortáveis. É de vocês esse mérito, né? Então eu não quis interferir em nada. Falei, o que vocês quiserem oferecer, nós aceitamos, né? E eles queriam oferecer estátua dourada. Então eu falei, ótimo, Sado, parabéns. Não vou ir lá querer, por favor, dá para você não botar dourado? Não, porque, não, vocês gostam de dourado, então que seja dourado. A estátua é de vocês, né? O mérito é de vocês, né? Então, eu não vou, não vou jogar areia, né? Na boa ação que eles estão cometendo para agradar umas pessoas que são inagradáveis. Inagradáveis. A pessoa que tem esse tipo de mentalidade já não é uma estátua não dourada que vai resolver o problema dela, sabe? A pessoa está nessa pegada de irritação e rancor. Tudo bem. Talvez seja até bom que ela não goste de nós. Né? Eu pensei nisso. Né?
Sabe uma coisa? No final, essa estátua vai me funcionar como um repelente à mala sem alça. Eu acho que eu acho que eu vou deixar a estátua dourada mesmo. E ela vai me ajudar a me livrar de mala sem alça, né? Quando o cara chegar e for muito mala sem alça, ele vai ficar irritado e vai embora. Que alívio, que bom. Eu acho que vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou deixar eles fazer o mérito como eles quiserem fazer. E quem não gostar, não venha. Então, pra mim tá ótimo. Eu também não quero vocês aqui. Vocês estão muito chatos, eu não quero não. Pode, fique em casa mesmo, gente. Pelo amor de Deus. Vai assistir aí a palestra hoje em dia tem muito dessas pessoas, né, explicando tudo no YouTube. Vai lá assistir a palestra dos explicadores do YouTube. Eles explicam para vocês, racionalizam tudo. Vai, cada um no seu gosto, né? Quem gosta de comida japonesa, come japonesa. Quem quer comida italiana, come italiano. Hoje em dia a gente tem essa bagunça de tantas opções, mas também tem a benção de tantas opções, né? Cada um pode fazer o que quer, não precisa ficar brigando um com o outro, né? Então vai, né? Quem quiser, vai, pode ir, não precisa vir, não. Né? Quem tiver suficiência, inteligência emocional para olhar uma bela obra de arte, né? E enxergar a beleza, né? Ótimo, então seja bem-vindo, né? Quem não consegue fazer isso tá ótimo também, cada um, para cada um os seus, né? Ou como diria um amigo meu quando era garoto, né? Cada dois, né? Cada dois, faça o que vocês quiserem. Então, eu deixei não, que vem, pode vir estátua dourada mesmo, e quem não gostar também tá bom, eu acho que tá correto, tá ótimo, não tem problema, né? Porque você vê, por exemplo, a estátua não é de ouro, a estátua é de ferro, né? Ela é uma tinta, gente. Como é que as pessoas não conseguem adivinhar? É óbvio que é uma tinta. Como é que você vai achar que é ouro? De onde que vai tirar ouro para colocar numa estátua, gente? Não é que não existem estátuas folheadas a ouro, né? Mas o óbvio, né? A primeira opção deveria ser você pensar, é uma tinta dourada, né? Como é que a primeira coisa que ela pensa é uma estátua de ouro? Também chega, sabe, esse tipo de coisa, né? A ideologia deixa as pessoas burras, né? Ideologia é algo que as pessoas perdem o bom senso, né? Da mesma forma que as pessoas que têm muita fé religiosa ficam meio burras, também o lado do materialismo também cria a sua burrice específica, né? As pessoas começam a perder bom senso, né? Não conseguem enxergar, racionalizar algo óbvio, né? Elas já vêm de uma atitude de raiva e de desprezo, né? A primeira coisa que elas olham é o lado onde que isso pode ser ruim, né? E não tentam, nem fazem um esforço para, bom, de que forma isso pode estar ok, né? De que forma isso pode estar errado? E aí, a partir daí que elas começam a raciocinar, né? Então, tudo bem, eu não vou ficar tentando convencer as pessoas a serem racionais, né? Que quem quiser, faça como achar melhor, né? E do outro lado também, né? Desde que eu cheguei aqui, tem sempre, né, tentando frear um pouco, né? Esse lado, né? As pessoas querem que eu dê bênção, querem que eu faça cerimônia para pessoas, não sei o que. Eu não faço isso, né? Eu também não faço as coisas. Então, tá sempre, né? Algumas pessoas querem que eu vá para a esquerda, outras pessoas querem que eu vá para a direita. Eu não vou para nenhum dos dois. Eu vou tentar seguir meu ponto médio, né? Vou tentar fazer isso da melhor maneira possível, né? Mas hoje em dia né, desde que eu cheguei aqui, eu estou sempre tentando vir mais para a direita, né, e sair da esquerda, né? Mas agora eu estou vendo também, né, preciso ter um pouco de atenção e não cair muito para a direita, porque também não resolve, né? Essas pessoas muito racionais, muito intelectuais, muito materialistas, né, elas também não têm uma atitude naturalmente saudável ou, diria, apropriada, né, para a prática do Dharma, né? Então não vale a pena adaptar tudo para o gosto delas, porque não vai resultar em benefício, né? Você adapta tudo para o gosto delas e aí elas não fazem nada, né? Você deixa tudo o que elas queriam e elas não fazem nada. Elas vêm, praticam um pouco de meditação, vão para casa e não dá em nada, não chega a nada isso, né? É uma coisa meio inútil, uma busca fútil, né? Então, também, né, quem talvez mais à frente, né, tendo também mais presença de pessoas no mosteiro e tudo mais, a gente pode começar, né, a dar um pouco mais de recursos, né, para as pessoas que queiram fazer coisas mais tipo cerimônias de Vaisakhi, cerimônias do Magha Puja, cerimônias para fazer mérito, fazer
partilhar bom karma com as pessoas que já faleceram. A gente pode também, né, eu acho que é uma coisa bastante saudável. Eu sempre gostei muito disso, acho muito bonito essas tradições, né? Mas é que não é a minha inclinação natural, né? Então, para mim é um esforço ter que fazer tudo isso, né? Esse tipo de coisa não vem natural para mim fazer essas coisas, mas eu entendo que faz parte do meu trabalho também, né? Fazer um esforço e começar a criar essas situações, né? Onde as pessoas possam fazer contato com esse tipo de espiritualidade também, né? Principalmente agora que o mosteiro já está construído e tudo mais, né? Talvez seja uma boa época para começar a fazer isso, né? Porque antes também era muita coisa, né? Fazer um monte de coisa e além disso ter que fazer uma coisa que para mim é meio alheia, né? A minha tendência natural, né? Mas vamos ver daqui em diante se a gente não consegue fazer algo mais rico, né? Assim, em termos de tradição, né? Também, porque isso também ajuda muito, né? O lado que isso mais ajuda mesmo, não tem várias formas de que isso ajuda, né? Tanto é uma forma de desenvolver boas, saudáveis estados mentais, né? É uma porta de acesso a estados mentais saudáveis, que é muito importante, né, hoje em dia, quando as pessoas não têm muito, né, se elas seguem apenas o fluxo natural do mundo, elas sempre acabam em ódio. Elas seguem o fluxo natural da sociedade, da mídia, elas acabam em medo, em rancor, em insatisfação, em depressão, em ansiedade, né? Então, qualquer porta de entrada que consegue levar as pessoas a bons estados mentais, né, não pode ser negligenciada, né, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, esse tipo de coisa começam a pintar a imagem de um contexto de vida, né? Essas cerimônias aqui e ali, cerimônia de mérito, cerimônia de Visakha, cerimônia de fazer isso, cerimônia de fazer... Começa a pintar um quadro assim, né, que te dá uma visão, né, de onde é que nós estamos aqui, né? O que é que está acontecendo, né? Com uma narrativa que dê sentido, né, à experiência de vida das pessoas, né? Que isso falta muito, né? Essa é uma das coisas que o lado ateu, o lado materialístico não tem muito a oferecer, né? Uma narrativa, onde tudo isso se encaixa, né? Então, oferecer uma narrativa saudável que seja tanto satisfatória à inteligência quanto que nutra, né, o coração, né, eu acho que é bastante importante, né? Eu acho que isso vai fortalecer muito a prática das pessoas, né? Vai ajudar a dar essa energia a ir além do curso de mindfulness, né? De sair desse ciclo vicioso de praticar e nunca realmente enxergar nenhum resultado na prática, né? E também eu acho que nutre muito o coração, né? Nutre a mente, nutre o coração, nutre o espírito, né? É algo muito saudável mesmo, né? Mas é traiçoeiro, né? Sempre como tem que ser dado, né? É o tipo de coisa, é tão traiçoeiro que não adianta você querer controlar isso, né? Querer controlar. Isso é uma coisa que você tem que fazer de maneira é que nem andar de bicicleta, sabe? Você tem que pegar a bicicleta e botar para frente. Você não pode pensar muito a respeito. Se tentar pensar muito a respeito, você vai cair, né? Bicicleta, você vai descer uma ladeira de bicicleta, não dá para você calcular nada. Você tem que pegar a bicicleta e ladeira abaixo, e aí você vai deixando, né, a sua intuição cuidar do assunto, né? Sem tentar racionalizar algo como esse, né, você não vai conseguir fazer, né? Então é algo que você tem que simplesmente botar para fora e né, estar presente durante, né? Estar presente, estar atento, mas não pode ficar pensando muito e tentando controlar tudo, porque aí você falha ainda mais, né? Tem certas coisas que não dá para você contar com o intelecto, e esse aspecto de controle que é muito característico do intelecto, né? Uma das grandes tentações de intelecto, né, é a ilusão do controle, né? Então tem certas coisas que você fala, isso aqui não é um animal que não tem como controlar, né? Mas dá para você conviver com ele, sabe? Não tem como você controlar exatamente o que ele vai fazer, mas você, sabendo os padrões dele, você consegue conviver de maneira harmoniosa, né,
com essa entidade, né? E até coisa, né? Por exemplo, como sempre as pessoas perguntam, né, sobre uma questão muito recorrente, né? Como é que te faz para ensinar as crianças, né? Ensinar as crianças a ser budista. Eu falo, não ensine criança a ser budista. Deixa as crianças em paz, né? Para de atormentar as crianças, né? Quando eu digo isso, não é tanto assim porque eu estou com pena das crianças. Eu também tenho, né, a questão de pena das crianças, porque o que ocorre muito é as pessoas querem que os outros sejam aquilo que elas não são, né? Então eles querem ensinar budismo para as crianças, mas espera aí, você é budista? Você é budista? Você quer que seu filho seja budista, mas você é budista? Até que ponto? Né? Em nome ou em que você é budista? Né? Até que ponto você pode dizer que você tem, né, a sabedoria budista? E aí você quer ensinar para os seus filhos isso? Mas será mesmo? Né? Então, é pena das crianças nesse sentido, sabe? Ter que ouvir um velho chato naquela nhe na cabeça dele, e você vê que o cara não tem nada daquilo que ele ensina. Ele está falando sobre budismo, falando sobre isso, e ele não é nada daquilo, né? Então é nesse ponto que eu tenho pena das crianças, né? Mas na verdade, por que eu digo para as pessoas não ensinarem os filhos a serem budistas? Pena dos pais, né? Para eles não caírem nessa armadilha, né, de querer jogar para fora a bondade deles, né? E eles negligenciam a si mesmos, né? Então, o que eu falo para as pessoas, não, você cuide de si mesmo. Você desenvolve uma mente sábia. Os seus filhos absorvem isso naturalmente. Não precisa ensinar ninguém nada. Você tem que ensinar a si mesmo, né? Quando você ensinar a si mesmo, naturalmente os seus filhos vão absorver aquela sabedoria ou aquela boa qualidade mental que você desenvolveu, né? Então, quando eu falo isso, é mais preocupação com a pessoa que eu ouço, né? Quando a pessoa diz, como eu faço para ensinar meu filho a ser budista? O que eu estou ouvindo é, eu estou com preguiça de fazer eu mesmo, eu quero que os outros façam por mim. É isso que eu ouço quando a pessoa diz isso, né? Então, eu falo, não faça isso. Você seja budista. Você desenvolva sua mente, desenvolva a sabedoria, né? E os filhos vêm como consequência, e eles sozinhos acabam absorvendo isso, né? Então é uma tendência, uma tentativa de tentar bloquear essa preguiça, né, que as pessoas costumam ter, né? Então nunca encoraje as pessoas a ensinar budismo para os filhos. Quando os filhos crescerem, eles que decidam se eles querem ser budistas ou não, né? Tudo bem, né, tem isso. Mas por outro lado também eu até acho, de fato, falando honestamente, seria útil. Seria útil, né, oferecer uma visão de mundo para as crianças, né, que elas não são. Também deixar as crianças totalmente ao Deus dará do videogame e do TikTok. Realmente é muita maldade com elas, eu entendo também. Realmente é muita maldade fazer isso com elas. Então, talvez eu comece a prestar um pouco mais de atenção, sei lá, deixar um pouco mais de espaço na minha mente para esse assunto, né? O que se pode fazer em termos de educar as crianças, talvez seja algo que mais para frente a gente possa dar um pouco mais de atenção para esse assunto, porque e também pode ser útil para os pais também, né? Às vezes também você nesse esforço, né, de ensinar as crianças, também pode ajudar os pais a adquirir, né, essa chamada que a gente chama de visão correta, né? Nesse esforço de ensinar a visão correta às crianças, também a gente possa, de certa forma, ajudar os pais também a prestar mais atenção a esse fator, né, de visão correta, né? Visão correta do mundo, né? Então é isso, né? É isso, né? Isso que eu fiz essa última semana que eu fiquei lá de molho, né? Me recuperando da operação, né? Então não tive muitos ensinamentos para dar, não tive muitas atividades para realizar, né? Mas ainda assim, aí também conversando com as pessoas, né? Vem o fisioterapeuta, vem conversar comigo, vem não sei o que, quando eu estava no hospital, a enfermeira vem conversar comigo. Uma longa conversa com a enfermeira, que foi bastante divertido, agradável também. Então você começa a ter uma visão, puxa vida, então as pessoas estão vivendo assim, né? É assim que as pessoas vivem, né? Então você começa, né? Coloca o tico e teco, começa a andar na gaiolinha, né? Aquela rodinha de hamster, começa a rodar, né? Tic, tic. Começa a ter umas ideias diferentes, começa a pensar a respeito das coisas, né? Fala, puxa vida, talvez fosse bom fazer isso, né? Talvez fosse bom reavaliar um pouco, reposicionar.
que também muitas coisas já foram conquistadas, né, nesse tempo todo que a gente está aqui, né? Eu acho que já teve um bom nível de conquistas e realizações, né? Então eu acho que talvez seja uma boa hora para dar uma readaptada, recalibrada, né? E vamos ver como é que isso vai desse ponto em diante. Ok? Eu tenho esse tanto para dizer, não sei, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão?